Repertório tá aí um negócio que eu acho extremamente importante, que seja estimulado por todo cartomante que vá trabalhar, seja com o nosso tarô, seja com o nosso baralho cigano, não importa qual deles, ou com qualquer oráculo que seja. Eu penso que repertório é aquilo que te possibilita falar de forma fluida, entender de forma fluida aquilo que o baralho está te dizendo em relação ao seu consulente, para compreender a mensagem que ele está te trazendo, né? Nós nos preocupamos muitas vezes com compreensão da simbologia das cartas, do entendimento do que os símbolos querem dizer, quando no final das contas isso é só o básico do básico, né? O básico do básico é entender o significado de cada carta dos arcanos maiores ou dos arcanos menores, o significado de cada carta de um baralho cigano, de um Lenormand, de uma sibila, né? Só que a gente precisa levar em consideração uma outra coisa. A gente precisa entender que a nossa comunicação ela se torna mais fluida, ela se torna melhor a partir do momento que você consegue se conectar com o seu consulente e falar a língua dele, conversar com esse consulente de igual para igual. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa que é mais formal, então usar uma linguagem um pouco mais formal vai fazer com que aquela pessoa se sinta mais à vontade. Muitas vezes você vai falar com alguém que é muito mais informal, que é muito mais despachada. Se você agir de forma muito formal, vai ficar complicado. É importante que a gente entenda a comunicação, é importante que a gente tenha repertório para poder conversar. O teu consulente ele não está muito interessado em alegorias, ele não está muito interessado em explicar a simbologia de cada carta, ou então em dizer por que esse baralho é assim, por que aquele baralho é assado. Ele está mais interessado em soluções, ele quer respostas. E muitas vezes a gente, enquanto cartomante, enquanto estudioso do oculto, enquanto estudioso de oráculos, temos uma tendência a nos tornarmos um pouco prolixos, né? Exagerados, talvez no excesso de informação sobre a técnica, sobre o funcionamento, quando na verdade o mais importante é a resposta que a gente tem que dar para aquele consulente. É aí que o repertório entra, conhecimentos gerais sobre cultura pop, política, sobre sociedade, sobre assuntos diversos. Eu sempre falo para as pessoas, se você quiser se tornar um bom oraculista, estude tudo que você puder, leia sobre o que você puder, principalmente sobre filosofia, história, sobre psicanálise, sobre psicologia. Entenda bastante de metalinguagem, compreenda a semântica, a semiótica, são coisas importantes, porque quantas vezes uma comparação dentro do jogo vai se tornar didática para que aquele teu consulente te entenda? Quantas vezes fazer uma associação com um personagem da cultura pop ou da novela que está passando no momento, ou de um famoso que está aparecendo no momento, não vai te ajudar a explicar uma situação de modo que aquele consulente se conecta contigo? Quantas vezes citar uma letra de música vai ajudar aquele consulente a entender melhor? Quantas vezes falar da cena de um filme? Então é importante que a gente entenda o máximo que a gente puder sobre tudo um pouco. Eu costumo dizer que o oraculista precisa ser uma espécie de tudólogo. Não dá pra gente saber de tudo tão aprofundadamente, mas dá pra gente saber um pouquinho de cada coisa. Não como se fosse um pato, né? Que ele voa, nada e anda, mas não faz nada com excelência. Não, nesse caso são pensar pequenas informações, várias informações de vários assuntos para poder tê-las sempre à mão, para que isso lhe sirva como ferramenta. Então o repertório ele traz pra gente uma capacidade maior de compreensão, tanto quanto uma capacidade maior de comunicação com esse consulente que está na nossa frente. Eu sempre digo às pessoas, principalmente nos poucos mentorandos ou mentorandas que eu já tive até hoje, né? Muito pouca gente que eu tenho, que eu me disponho a ensinar. Não é por um fator de exclusividade ou por eu me achar um gostosão. É porque eu gosto de ensinar bem, então eu gosto de ensinar poucas pessoas por vez. Eu não me vejo fazendo um curso, ministrando um curso para trocentas pessoas ao mesmo tempo. Acho que 5, 6 pessoas por vez já é até demais, né? Mas eu sempre falo para essas pessoas, olha, aprender sobre o significado dessas cartas é o mínimo. O que você tem que entender é como é que você conecta uma informação a outra. Como a gente já viu essa comparação, quem já entende do baralho um pouquinho mais, a gente percebe que cada baralho, cada oráculo é um idioma diferente que você aprende. Então, para isso, o seu repertório é basicamente o seu vocabulário. Conhecer as cartas é o seu beabá. Saber o significado de cada carta, saber o que elas querem dizer, isoladamente, isso é o alfabeto. Mas como é que você monta palavras? Conectando uma carta a outra, conectando uma situação a outra. Como é que você forma frases, conectando palavras? Como é que você forma textos? Então é nisso que a gente tem que ter a questão do repertório, do entendimento que vai além apenas do significado das cartas, mas como elas se conectam e o que você pode usar para fazer essa conexão. Enfim, gente, foi só uma passadinha rápida aí sobre como eu entendo o funcionamento de um oráculo de um modo geral. Vocês tenham todos uma semana maravilhosa, sejam todos muito abençoados e abençoadas. Um beijo para vocês e a gente se vê. Muito axé.